que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto trono, alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu repito: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, profere essas palavras, mesmo que custe, mesmo que tenhas que arrancá-las. Declara: Santo, Santo é o Senhor. Por que é que os anjos cobriam os seus rostos com as suas asas? Porquê? Porque diante de tanta majestosa e gloriosa presença de Deus, eles tinham que cobrir, se não eram aniquilados. Por que razão os anjos cobriam os seus pés? Em ato de humilhação perante Deus. Porque é que somente com 2 eles voavam? Pois assim cumpriam aquilo que haviam sido ordenados. E eles cantavam Santo, Santo, enaltecendo a característica daquilo que é e sempre será. Porque é que eles cantavam Santo, 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 colocando acima de tudo aquilo que é possível, impossível, existente e inexistente, a sua divindade. Santa, Santa, Santa é o Senhor e a presença dele. Então os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumo. Então disse eu, então diz você, então disse o profeta Isaías: ai de mim, que estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins, um dos serafins voou para mim, para nós, glória a Deus. Poderá voar para nós, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi do Senhor, não de um anjo, não de um serafim, não de um querubim, mas do Senhor, não de um homem com alta patente na terra, mas de um rei soberano nos céus. Não de um homem sobremaneira reconhecido na terra, mas de um rei eterno que reina nos céus e governa esta terra. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós dizemos: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, Jesus. Tua palavra é santa e nós a reconhecemos, Senhor, como tua. Obrigado por ela tocar os nossos corações. Simplesmente a leitura da mesma impacta os nossos corações e a nossa mente. Obrigado, Jesus, pelas sagradas escrituras. Obrigado, Jesus. Fala conosco. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, podeis ficar sentados. O tema da mensagem que eu quero partilhar convosco nesta manhã tem como tema o grito que vai ecoar nos céus. Nesta passagem nós ouvimos, ou lemos, 2 gritos. Um que soa dos céus e um que soa da terra. Um que é lançado dos céus em direção à terra. A quem enviarei?
quem há de ir por nós? E o profeta Isaías na terra diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Para que nós possamos entender um pouco mais as circunstâncias em que estas palavras foram proferidas, ou este acontecimento se deu, é necessário aprofundarmos um pouco na história e mergulharmos um pouco neste tempo. Comecei a leitura com um acontecimento que marcou a história. No ano em que o rei Uzias morreu. Sabemos que o profeta Isaías desempenhou as suas funções como profeta, sendo um profeta palaciano. Digamos que a sua posição, a sua estrutura, o seu conhecimento, o seu habitat no desempenho das suas funções, no tempo do reinado deste rei, era boa. Pois este rei obedecia à vontade de Deus, buscava a santidade de Deus. A partir dos seus 16 anos começou a reinar e teve a duração do seu reinado de 52 anos. Talvez seja dos reis que reinou mais, ou viveu mais, governou mais. Nós sabemos que, através de estudos e da leitura bíblica, que a condição após a morte do rei Uzias, em que o profeta desempenhou as suas funções, não foi mais a mesma. Após a morte deste homem, deste rei poderoso, cujo seu exército era vitorioso, forte, imbatível, muitas conquistas se haviam dado através deste poderoso exército. O profeta Isaías enfrenta agora uma forte crise. Não somente uma crise pessoal, mas uma crise nacional. Uma crise de toda a nação. Todo o país, toda a nação, todo o povo estava a enfrentar uma grande crise. O rei poderoso havia morrido. Havia abandonado o seu trono. Apesar de todo o poder, de todo o conhecimento, de todo aquele exército, os dias da sua vida haviam chegado ao fim. Todo o respeito dentro e fora da nação havia cessado após a sua morte. E nós vemos que com a morte do rei Uzias, a nação de Judá mergulha, se dá conta de algumas crises. Sendo a primeira uma crise interna, uma crise política interna. Todos nós sabemos que com a morte de um governante, ou com a ausência do governante, nós vimos nos tempos antigos e vemos nos dias de hoje, todos tentam ocupar aquele lugar de poder. Todos tentam ocupar um lugar de influência. Todos tentam ocupar um lugar que traz algum proveito, ou muito proveito para si mesmo. E nós sabemos pela história e pela palavra de Deus que os reis que sucederam ao rei Uzias não foram reis bons. Acás e Manassés foram reis terríveis que conduziram um povo que estava no deleite da vontade de Deus e da presença de Deus em santidade para a idolatria. Um povo que mergulha, derivado aos exemplos e aos comportamentos destes reis, na feitiçaria, na apostasia religiosa, na criminalidade. Nós sabemos de tudo aquilo que Acás fez. A morte, sangue, lágrimas, terror, no meio da sua casa, da sua família. Nós sabemos tudo aquilo que Acás causou em Manassés, através das escrituras e da história. Mas este povo enfrenta também uma segunda crise política externa. Se a interna já era grave, a externa ainda se coloca mais grave sobre este povo. Pois um povo sem governo, sem governantes, torna-se um povo alvo dos seus inimigos. Um povo sem rei que, consagrado a Deus, depende somente da força braçal. A quando o governo do rei Uzias estava para além da força braçal, com força espiritual de Deus. E estando este povo mergulhado nesta crise, nesta idolatria, não havia nada a fazer.
Com a decadência desta política, tanto interna como externa, a nação passa a viver sob o comando, não só de um rei que governava a própria nação, mas reis estrangeiros, tais como Rezi, rei da Síria, e Peca, rei de Israel. Passam de dominadores a dominados. Altos impostos é colocado naquele povo. E dá-se a terceira crise. Uma crise económica, financeira. Havendo falta de governo, governados por outros, a nação de Judá começa a empobrecer. As injustiças começam a aumentar. O rico torna-se mais rico. As riquezas se concentram somente numa minoria. Os pobres tornam-se mais pobres. O profeta Isaías fala no seu livro, das Escrituras, que os ricos têm a capacidade de comprar tudo e todos. A fé dos homens se voltam para o dinheiro e para as suas posses e esquecem totalmente a adoração a Deus. Mas outra crise se coloca, para além de uma crise política interna, política externa, política financeira, crise financeira, uma crise moral. A moralidade é deturpada, é derrotada, é aniquilada. E Isaías declara no seu livro também que os valores, a moralidade, sofre uma inversão, sofre uma reversão. Aquilo que outrora era de acordo com a vontade de Deus, agora nada disso tem a ver. Tudo caminha em marcha contrária, do avesso. A nação abraça o erro, abraça a corrupção, abraça a violência, ama a maldade. Aquilo que outrora era certo, agora é errado e vice-versa. A nação chama de luz às trevas. Aquilo que era bom, agora é mau. Aquilo que era amargo, agora é doce. Completamente perdidos. Uma nação que aplaude, sorri diante do vício, das iniquidades, das concupiscências da carne, do pecado. Sorri, acha tudo normal, acha certo. Os valores morais estão invertidos. Gozam com a honra, desvalorizam a honra, enterram os valores da honra e exaltam a degradação moral. E era esta a pintura drástica da nação de Judá. Mas também enfrentava outra crise, uma crise espiritual. Uma crise espiritual, ao ponto do profeta Isaías comparar esta crise e a forma, caracterizar esta crise da seguinte forma: que os donos, os animais, conhecem o seu dono. Ao ponto de Isaías comparar Judá com um animal, um boi, que conhece o seu dono. Mas o povo de Deus não conhece o seu Deus. Conhecem o animal conhece o seu dono, mas o povo de Deus não conhece o seu Deus. O animal reconhece o dono que alimenta, reconhece o dono que dá água, que trata, que dá abrigo. Mas o próprio povo de Deus não conhece Deus, que outrora livrou o povo do Egito, fez milagres e maravilhas a caminho da terra prometida. Não há o conhecimento. E é nesse contexto, é esse retrato, é essa crise que o profeta vê nesta nação. O profeta Isaías também, para além de dar esta comparação com o animal, que um boi, fala que a nação está como ferida. A nação de Judá está ferida, está com uma ferida infectada, com pus. A nação está a morrer de dia para dia. Está com uma ferida, com chagas no corpo, da cabeça à ponta dos pés. Está completamente depravada, corrompida, perdida no pecado.
E é neste sentido, e é neste panorama, que a determinada altura Deus manifesta de uma forma soberana, tal e qual como acabamos de ler em Isaías 6, ao profeta. Todos nós sabemos, e pelas Sagradas Escrituras nós entendemos que o nosso Deus é um Deus que gosta de enviar o seu povo. Jesus preparou os seus discípulos para a grande comissão. Mas nós lemos logo no início da Bíblia que Deus envia a Abraão. Deus diz a Abraão: sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai que tu já viste muita coisa, já te dei a conhecer quem eu sou. Vai, Deus gosta de enviar. Deus envia Moisés, mesmo diante de uma idade já alongada, mas Deus envia, vai, porque tens uma grande obra para fazer. Deus envia Jeremias, Deus envia, e Deus envia o seu Filho amado, Jesus Cristo, a esta terra. Deus envia, e Deus continua a enviar a sua igreja. Deus quer enviar o seu povo, Deus quer enviar os seus filhos. Deus com certeza já nos preparou para algo grande, para coisas maiores. Mas falta algo que se verifica na igreja. O grito que ecoa os céus. O grito que ecoa nos céus, que é: eis-me aqui, usa-me a mim. Talvez nós, de uma forma bem superficial, dizemos: Senhor, aqui, vai-me usando, vou fazendo aquilo que dá, vou-te colocando na minha agenda conforme a minha disponibilidade, vou orando ou estando numa campanha. Se der, se eu não estiver muito cansado, eu vou, mas se estiver muito cansado, eu oro em casa. Senhor, eu fui colocado dentro daquela situação, eu não resisti, eu tive que falar mais do que aquilo que devia, eu fui obrigado a mentir, eu fui obrigado a ceder aos princípios. E Deus quer nos enviar para uma comissão bem grande, para coisas maiores. Deus coloca em nós algo puro, que é as boas novas do Evangelho. E nós não temos valorizado isso. E os nossos comportamentos retratam e caracterizam isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Você sabe daquilo que eu estou a falar? Tu sabes do que eu estou... Eu sei do que eu estou a falar. Eu sei onde preciso mudar. Eu sei. Isaías disse, no ano em que o rei Uzias morreu, tudo mudou. Tudo mudou. Mas houve uma experiência sobrenatural. O desconforto da terra se verificou, mas houve a revelação dos céus. O poderio do rei Uzias terminou. As vitórias, as conquistas, o poder do exército terminou. Mas há uma revelação dos céus. Que faremos, que diremos nós? Pois irmãos, é essa revelação que nós já tivemos outrora na nossa vida. Num grande encontro, numa grande experiência. Será que no céu se ouve a tua voz? Eis-me aqui, usa-me a mim. Deus quer enviar a sua igreja. E Deus envia quem Ele quer. De quem Ele quer ouvir o grito? Eis-me aqui, usa-me a mim. Às vezes nós pensamos que as qualidades se encontram de acordo com aquilo que nós colhemos na terra. Mas não. Deus procura, sabem quem? Olha o que o versículo 5 diz. Ai de mim! Ai de mim, que mesmo sendo profeta, mesmo tendo intimidade, mesmo tendo função dada por Deus, ai de mim, mesmo estudando, tendo 30 cursos de teologia, 30 anos de experiência, ai de mim. Deus chama os perdidos, Deus chama os incapacitados, Deus chama os doentes. Ai de mim, porque não tenho condições de ministrar a Deus. Deus chama aqueles que têm vergonha. Deus chama aqueles que ainda não sabem nada. Deus chama os incapacitados para fazer capacitados. Deus quer chamar aqueles que acham impossível fazer algo para se tornar possível. Deus chama aqueles que nada são para tudo serem em Cristo Jesus. Deus chama aqueles que nada são para o mundo para serem tudo para Jesus Cristo.
sigam-me. Larguem tudo e sigam-me. Larguem tudo e sigam-me. Que convite é este? Larguem tudo, família, e sigam-me. Sigam, pois vocês vão ver coisas que nunca ninguém viu. Que nunca ninguém viu. Sigam-me. Ai de mim que não tenho condições de ministrar a Deus. Ai de mim que não tenho condições dignas, uns lábios impuros para pregar sobre Jesus. Ai de mim. Ai de mim. São os humildes, os pobres de coração e espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque sabem que a maior riqueza está nele. Eu nada sou sem ele. Eu nada tenho sem ele. É essa a qualidade daqueles que gritam bem alto: eis-me aqui, usa-me a mim. É esse o tipo de pessoa que Deus chama. É esse o tipo de pessoa que Deus chama. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29. O apóstolo Paulo escreve a uma igreja que possivelmente se achava a igreja top dos tops. Top 3. Igreja de Coríntios. Dons de profecia, dons de cura, dom da palavra. Um baita louvorzão em cima daquele altar em Coríntios. Luzes, um mega templo. Mas olha, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Por muito que saibam, Deus escolhe os loucos deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante dele. Toda a honra, toda a glória é dada a Deus. Deus chama os loucos. E se está aqui algum louco, Deus chama-te. Se está aqui algum fraco, Deus chama-te. Se te achas insignificante, Deus chama-te. Se tens sido desprezado, Deus chama-te nesta manhã. Deus chama-te nesta manhã. Deus chama-te nesta manhã. Deus chama-te nesta manhã. Para que ninguém se vanglorie, pois dele é a honra, a glória e o louvor. Deus chama o incapaz, o desqualificado e o indigno. E porquê a razão deste grito? Porquê gritar bem alto, eis-me aqui, use-me a mim? Porquê é que eu tenho que gritar? Mas porquê é que eu vou gritar? Porque eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Porquê é que eu tenho que gritar ao Senhor? Porquê é que no céu tem que ecoar este som? Eis-me aqui, usa-me a mim. Porque existe uma terra que jaz no maligno. Que existe alguém que está perdido e precisa de ser encontrado. Existe uma ovelha perdida. Existe um doente que precisa ser curado. Existe um fraco que precisa ser fortalecido. Existe necessidade do mundo. Vivo no meio de lábios impuros. Eis-me aqui, usa-me a mim, porque existe uma razão para o meu chamado, para a minha missão. Ai de mim que estou perdido, como este mundo ao meu redor está. Ai de mim porque existe algo muito vivo e real acerca de Deus e eu creio nisso. Eu creio nisso. Ai de mim, porque existe algo que a cruz revela. A cruz revela para a humanidade. Que existe salvação. Que existe solução. Existe caminho, verdade e vida em Jesus Cristo. Existe. E nós temos que crer nisso. Temos que crer nisso. Ai de mim. Para além do seu amor, existe uma ira. Existe a ira de Deus. Existe a justiça de Deus. Isso é real, isso é verdadeiro. Isso existe. E nós não podemos querer andar somente num cenário com balõezinhos cor-de-rosa, florzinhas. Existe uma ira que irá cair sobre aqueles que não confessarem o nome de Jesus como Senhor e Salvador, que não se arrependerem dos seus maus caminhos, que permanecerem no estado em que a nação de Judá estava, no opróbrio espiritual, na desgraça espiritual,
na perdição espiritual, no pecado, a ira de Deus se fará sentir, queiras tu ou não, creias ou não, um dia verás. Um dia verás, caso não te arrependas dos teus pecados. Existiu uma razão, uma missão para aquele que é santo, puro, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, ter vindo a este mundo perdido, trazer-nos a salvação. É esse cenário que nós temos que estar, saber que estamos perdidos sem Jesus, saber que morreremos e teremos a morte eterna sem Jesus. Esse cenário tem sido borrado, apagado das nossas vidas. O nosso cotidiano tem mostrado isso. As nossas prioridades espirituais têm revelado isso. Que nós não buscamos a Deus com todo o nosso coração. Que nós não procuramos estar em comunhão. Não procuramos a salvação. Não procuramos. Estamos perdidos. Os nossos lábios estão impuros. A nossa mente está corrompida. Temos que mudar. Temos que mudar o nosso comportamento. Temos que acreditar, se não salvar, se não formos salvos, teremos a vida perdida para sempre. A salvação para nós tem que ser como a água. Tem que ser como a água naqueles países em África que não tem uma gota para beber. A salvação para nós, falando de uma forma terrena, tem que ser como o alimento àquelas vidas, àquelas crianças que não têm nada para comer, pele e osso. Nós temos que desejar a salvação. Se não formos salvos, herdaremos a morte eterna. Estaremos longe de Deus para todo sempre. E esta nação precisava disso. E esta nação precisava disso. Gritamos nós hoje, ou gritaremos nós hoje: eis-me aqui, usa-me a mim, para que essa realidade saia, em nome de Jesus, das nossas casas, das nossas famílias. Eis-me aqui, usa-me a mim, para que essa realidade saia do meu coração e da minha vida. Essa tristeza espiritual, essa corrupção espiritual, essa fraqueza espiritual saia de mim, saia do meu meio, dos meus pais, da minha família, dos meus amigos, desta cidade. Eis-me aqui onde estão aqueles que irão gritar: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Onde estão eles? Onde estão eles? Existe uma razão para tudo isto que nós fazemos como cristãos. Levarmos a salvação, levarmos as boas novas, levarmos a solução, mostrarmos o caminho. Existe uma razão do nosso chamado, uma razão para o nosso grito, As boas novas do Evangelho. Obrigado, Jesus. Existe solução para este mundo. Existe um Deus que justifica o ímpio. Existe ainda um Deus que justifica o pecador. Existe alguém que providenciou, que projetou esse caminho, que escreveu essa história. Existe alguém que perdoa pecados, é o nosso mestre, o nosso bom pastor, existe, e essa é a razão do nosso grito. Nós temos que gritar bem alto: usa-nos, Senhor, porque somos nós que somos cristãos, verdade? Somos nós que somos cristãos, somos nós que amamos partilhar coisas cristãs, somos nós que lemos a palavra, somos nós que cultuamos, então somos nós que temos que gritar: usa-me, Senhor. Agregado, anexado a esse grito, existe uma responsabilidade. E no versículo 8, o profeta Isaías escreve: depois disto,
ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha esta demanda dada, olha esta missão dada por Deus, olha esta janela de oportunidade dada ao povo de Deus. A quem nós enviaremos? Quem nós, Trindade, enviaremos para cumprir a nossa vontade? Onde estão os disponíveis de Deus? Onde estão os capacitados? Onde estão aqueles que se chamam pelo meu nome? Onde estão aqueles que foram escolhidos desde o ventre da sua mãe? Onde estão aqueles que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos? Onde estão? Onde estão? Onde estão aqueles que têm a coragem de abandonar o seu conforto? Onde estão aqueles que têm a coragem de dizer não ao seu prazer somente para fazer a vontade do Senhor? Onde estão aqueles que darão conta desta missão? Onde estão aqueles que revelarão o seu caráter para a missão? Onde estão aqueles, tal como Abraão, abandonou o seu conforto, tal como Moisés abandonou a sua vida pacata, o seu poderio, a sua estabilidade? Onde estão aqueles, tais como os profetas, foram perseguidos, mortos? Onde estão aqueles que serão capazes de se aproximar um pouco destes homens que sofreram por nós e que agarraram a responsabilidade e o compromisso de levar as boas novas do Evangelho? Onde estão eles? Seremos nós simplesmente turistas que vêm somente visualizar uma paisagem? Seremos nós só meros espectadores? Carregaremos nós, pois, somente uma identidade, quando Deus pediu para nós revelarmos essa identidade? Não me basta dizer que sou, eu tenho que mostrar que sou. Eu tenho que fazer que sou. Onde estão aqueles que dirão sim? Que dirão: eu irei? Onde estarão aqueles que estarão disponíveis para pagar um alto preço em prol daquilo que é santo e poderoso? Onde estão, Senhor? Capacita-nos, Senhor Jesus. Capacita-nos, ajuda-nos a escrever uma nova história e motiva-nos da mesma forma como motivaste Isaías. Deus constantemente nos irá motivar. E se tu me disseres e poderás descrever de que formas Deus já te motivou, muitos com certeza vão dizer através de um sonho, através da atitude de um irmão, através de uma experiência sobrenatural num culto, durante o louvor, durante a palavra. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor, os anjos com a cara coberta, que os pés cobertos não viram o Senhor, mas Isaías viu o Senhor. Os anjos que cantam constantemente: Santo, 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 cobriram as suas faces, os seus rostos. Mas a Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Que motivação, que revelação, que experiência sobrenatural que mudaria e que capacitaria Isaías para falar das profecias acerca de Jesus Cristo. Que capacitação, que visão Isaías teve, que daria a posição do profeta messiânico, do profeta que profetizaria sobre Jesus, sobre as suas dores, sobre a sua cruz, sobre as nossas transgressões. Que profeta, que motivação é esta? Nesta manhã, o meu desejo como pastor, como filho de Deus, não mais que ninguém,
Eu gostaria de perguntar, e consoante fores proferindo esta frase, que pudesses ficar de pé, quantos terão a ousadia, a honra de gritar bem alto aos céus, de tal forma que os céus ecoarão a frase: eis-me aqui, usa-me a mim. Conforme tu tiveres essa coragem de fazeres esse compromisso e declarares essas palavras, possas dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Conforme vais-te levantando, diz: eis-me aqui, usa-me a mim. Usa-me a mim, Jesus. Usa-me a mim, meu Deus. Da mesma forma que usaste este profeta, usa a tua igreja, Jesus. Da mesma forma que este profeta falou, profetizou, exerceu as suas funções. Ajuda-nos, Senhor, a exercer as nossas funções. Ajuda-nos, Senhor, a fazer um compromisso contigo, Deus. Declarando: eis-me aqui, Senhor. Usa-nos a nós. Usa a tua comunidade. Usa-nos a nossa família, Senhor. Que nós possamos rasgar a barreira da fraqueza, do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso comodismo. Rasgar a barreira, as muralhas de quem nós somos, para que Ele possa ser tudo em nós. O problema na nossa vida é querermos ser, quando quem tem que ser é Ele em nós. É Ele que vive em nós, é Ele que tem o domínio sobre nós, é Ele que reina sobre nós. Nós fazemos a vontade dEle, nós não temos que pensar com a nossa mente, nós temos que pensar com a mente de Cristo. Nós temos que agir assim. Espírito Santo, Shalabai. Sopra, Jesus. Shelebai. Nós somos um povo de lábios impuros, Deus. E precisamos, Deus, da brasa que vem do teu altar, Jesus. Coloca em nós, Deus, essa brasa, Deus. Coloca, Deus, esse coração puro, esse coração humilde em nós, Deus. Ajuda-nos, Deus, a rasgar a nossa rotina. Ajuda-nos, este mundo precisa, a nossa casa precisa, a nossa família precisa que rasguemos a rotina da vida. Muitos se perdem, irmãos. Muitos estão a morrer dia após dia sem a salvação, esperando por aqueles que dizem: eis-me aqui, usa-me a mim. Deus espera. Como um servo teu, ó Pai, como um servo teu, ó Pai, oh, eis-me aqui, envia-me as nações, como um teu embaixador, como um teu embaixador, oh, eis-me aqui, envia-me a mim. Como um servo teu, ó Pai, como um servo teu, ó Pai, oh, eis-me aqui, envia-me às nações, como um teu embaixador, como um teu embaixador, oh, eis-me aqui. Declara isso ao Senhor nesta manhã. Usa somente a tua fé. Usa somente a tua fé. Isaías, perante um cenário trágico, negro, teve a ousadia e a coragem de dizer: usa-me a mim, Senhor, eis-me aqui. Uma nação caída é o melhor cenário para que a glória de Deus seja propagada, seja manifesta.
Que a luz do Senhor brilhe em nossos corações. Oh, eis-me Em nome de Jesus.